Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar aí de um tema extremamente polêmico, né, que vem rendendo aí noticiário praticamente todos os dias, que é a decisão do governo norte-americano, agora comandado, né, pelo conservador Donald Trump, né, do Partido Republicano nos Estados Unidos, que vai vetar por 120 dias a entrada, né, de cidadãos de 7 países de maioria árabe islâmica, que, segundo Trump, né, são populações que estariam vinculadas, né, ao terrorismo internacional. Isso envolve a população de países, né, como a Somália, como a Síria, como o Iêmen e outros países considerados aí, né, pelos Estados Unidos como celeiro de terroristas internacionais, dentre eles do próprio Irã, do Iraque e por aí vai. Bom, a gente precisa então entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, pouca gente sabe, né, que Trump é o que nós chamamos dentro da política de outsider. O que pouca gente sabe é que esse outsider, essa pessoa de fora do meio político e que de repente adentra ao mundo político, já concorrendo a um cargo majoritário mais importante, que é o de presidente americano, ele começou a sua vida política no Partido Democrata, né, e não no Partido Republicano. Nós sabemos que o Partido Democrata nos Estados Unidos é considerado, abre aspas, um partido mais progressista, mais vinculado, né, às questões sociais, a uma intervenção maior do Estado na economia, e por aí vai. Nós sabemos, por exemplo, que Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, todos esses, né, fazem parte do Partido Democrata. Só que nós temos do outro lado o Partido Republicano. O Partido Republicano é considerado um partido mais conservador, num certo sentido, um partido que adota as ideias de não intervenção do Estado na economia, que querem a aplicação do liberalismo econômico, aquela ideia de que a lei da oferta e da demanda consegue levar a economia para o equilíbrio e que, portanto, não se justifica a intervenção do Estado, no meio da sociedade. Bom, essas duas visões são visões muito díspares entre si. No entanto, Donald Trump começa a sua vida partidária no Partido Democrata, de lá ele vai para o Partido Republicano, embora nos Estados Unidos e dentro do Partido Republicano tenham muitos, né, como, por exemplo, né, o senador John McCain, ex-candidato, né, à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, que parece se opor de maneira frontal ao discurso e às práticas, né, de Donald Trump. Tem criticado profundamente a maneira como Donald Trump se portou ao longo de toda a campanha e agora ocupando a presidência dos Estados Unidos. Então, observe que Donald Trump, né, para alguns analistas, sequer republicano de fato, defender as ideias históricas, né, dos republicanos nos Estados Unidos é uma verdade. Na verdade, Donald Trump, né, ele próprio já o disse em algumas oportunidades, que ele quer romper com esse marasmo, né, do meio político americano de democratas e republicanos, construindo aí, né, algo que seja completamente novo ou inovador no meio político. Bom, isso é uma questão. A outra questão é que durante toda a campanha de Donald Trump, né, ele se manifestou, né, com ideias que assustaram uma parte significativa dos Estados Unidos, membros do Partido Republicano e o mundo como um todo. Por exemplo, você se recorda que durante a campanha, e agora, né, repetindo, ele disse que construiria, né, um muro dos Estados Unidos para com o México, para impedir que os mexicanos mandassem para os Estados Unidos a pior sorte de pessoas. Segundo ele, os mexicanos mandam para os Estados Unidos drogados, prostitutas, assassinos e bandidos, né? E, portanto, né, ele acusou de maneira amplamente generalizada
e, no meu entendimento, né, de maneira completamente incorreta, injusta, intolerante, xenofóbica, né, com aversão a estrangeiro, ao associar o fato de que todo imigrante, legal ou ilegal, né, mexicano nos Estados Unidos, está vinculado a algum tipo de ilicitude. Isso não é verdadeiro, isso não tem respaldo empírico na realidade. Uma minoria muito pequena de mexicanos nos Estados Unidos estão envolvidos com atividades criminosas, como, por exemplo, estão qualquer outro grupo étnico, por exemplo, como a máfia italiana nos Estados Unidos, como a máfia russa nos Estados Unidos, como o próprio narcotráfico em território americano formado por brancos americanos, por afro-americanos e por aí vai. Isso não é patrimônio ou exclusividade de apenas um grupo nacional ou étnico, né? Mas a identificação, né, que Donald Trump faz é exatamente essa, de que os mexicanos que vêm para os Estados Unidos são os piores do México e que, portanto, representam uma ameaça, né, à vida americana. Por um outro lado, ao longo de toda a campanha, ele também tem se manifestado como um machista, né, de fato. Por exemplo, perguntado lá se ele queria ter mais um filho, ele respondeu dizendo que sim. E a repórter perguntou por quê. Ele disse, porque é simples, né? Eu faço o filho, dou para ela, que é a esposa, Melania Trump, dou dinheiro e ela cria. Como se essa responsabilidade pela maternidade, pela paternidade, pela criação, fosse apenas uma questão de dinheiro, fosse apenas uma questão de pagar para que alguém cuide da minha prole. Por um outro lado, ele foi criticado, né, na entrega de um prêmio da Academia de Cinema norte-americana, né, por uma atriz extremamente importante, né, porque ele havia, durante a sua campanha, feito uma chacota contra um repórter, se não me falha a memória, do New York Times, que é portador de uma doença degenerativa que faz com que ele trema bastante e fale de maneira claudicante, né? Então, o Donald Trump teria imitado, né, esse repórter, né, com gestos de deboche, né, contra uma pessoa que claramente sofre, né, de uma doença degenerativa e que, portanto, tem muitas vezes uma tremedeira, uma fala mais claudicante e por aí vai. Ele também se manifestou fortemente de maneira islamofóbica, identificando a religião islâmica e o mundo árabe islâmico como terrorista. E isso também não é verdadeiro, isso também não é adequado, né, porque nós podemos afirmar que mais de 99% da população do Islã não tem qualquer tipo de vinculação com prática terrorista. Seria a mesma coisa que eu associar, né, a existência de crimes nos Estados Unidos com a população negra, né? Então, isso é algo considerado extremamente inaceitável, né, no mundo contemporâneo, onde o que nós pregamos é exatamente a tolerância, o que não significa dizer que o sistema americano de inteligência, a Agência Nacional de Segurança, né, a Companhia de Inteligência Americana, não deva manter controles rígidos para tentar impedir que grupos terroristas entrem em solo americano e pratiquem, né, atos terroristas contra o povo americano. Esse é um dever que é um dever dos Estados Unidos e é um dever de todos os países do mundo, que é proteger os seus cidadãos. Mas a proteção dos seus cidadãos, ela tem que estar amparada numa ética e numa moral, naquilo que é considerado justo, para que injustiças não sejam acometidas. E aí, o discurso de Trump, né, assusta quando, por exemplo, ele fala que o mundo, né, de alguma forma, se aproveita dos Estados Unidos, né, e que isso, na sua gestão, não vai acontecer mais. Ele disse, por exemplo, que a ONU, tal qual está nesse momento atual, não serve para absolutamente nada. Disse também que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, vive às custas dos Estados Unidos e que ele não vai permitir que isso continue acontecendo. Disse, por exemplo, que o Brasil mantém uma relação comercial privilegiada com os americanos em detrimento da América e que essa situação tem que mudar.
O discurso dele é um discurso America's First, ou seja, América primeiro. O problema é que se a América for primeiro em toda e qualquer situação, todos os outros países estarão em segundo plano. E aí o mundo estará se submetendo, né, a um governo que diz que o que importa são os seus nacionais. A ética, a moral, os direitos humanos, o respeito ao outro, o diálogo, né, a tolerância, tudo isso será colocado em segundo plano para, de maneira megalômana, querer, né, retomar um poderio americano, se é que os Estados Unidos algum dia perdeu a sua capacidade de poder. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, tanto no campo econômico, quanto no campo militar, quanto no campo político. E nós estamos muito longe da América perder essa posição, né? Então, essa questão é uma questão muito difícil, né, de ser tratada. Nós temos, né, acompanhado muitas vezes o debate nas redes sociais e os alunos muitas vezes se posicionando, né, a favor desse tipo de discurso. Eu, particularmente, né, muitas vezes entendo o argumento dos meus alunos, embora não concorde com eles, né, porque, no meu entendimento, né, não é isso que é desejável enquanto humanidade. Isso, obviamente, repito, não quer dizer que nós devamos levar em consideração apenas critérios, né, de acolhimento, por exemplo, de refugiados, de acolhimento de pessoas que são imigrantes, sem levar em consideração, né, questões relativas à segurança nacional. Não é isso. Os critérios podem ser critérios extremamente rígidos no que diz respeito à admissão de imigrantes. Mas o que é inaceitável é que eu faça uma ligação direta entre a população de determinado país e terrorista, de determinada religião e terrorismo, de determinado grupo étnico e terrorismo, de determinado grupo, né, ou país com bandido, né, com traficante. Isso não é verdadeiro, né? Não é uma realidade. O que parece-nos de maneira muito clara é que o governo Donald Trump, né, ele parece retomar aquela ideia passada, né, de supremacia branca. E, na verdade, hoje, os Estados Unidos, que é um país altamente miscigenado, é preciso a gente lembrar que hoje os brancos nos Estados Unidos representam apenas 49% da população. 51% da população norte-americana já é formada pelo grupo étnico não branco, como, por exemplo, os afro-americanos, os chineses, russos, italianos e uma série de outros grupos que originalmente não são dos Estados Unidos. Aliás, a própria família do Trump, né, não é de lá, é imigrante como outra qualquer. E isso é uma séria ameaça. Mas a questão de você barrar, né, cidadãos de 7 países, ele é uma afronta, né, de maneira muito clara àquilo que nós consideramos como civilizado e cria dramas particulares, né? Você teve, por exemplo, pessoas que trabalharam para o governo norte-americano no Iraque e no Afeganistão como tradutores, que se expuseram à ação de grupos terroristas como o Grupo Estado Islâmico ou ainda a rede terrorista Al-Qaeda, né, o grupo Al-Shabaab na Somália e por aí vai, e que esperavam, né, que em troca desse trabalho, né, pudessem migrar para os Estados Unidos. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza,
certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo. Pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo. Essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique LAC.